Bom dia, queridos. Espero que todos vocês estejam bem. Espero que tenham passado bem de ontem para hoje. Vamos lá. Vamos gravar mais uma palavra de devocional para nós começarmos o nosso dia. Esse é o dia em que o Senhor nos deu. Esse é o dia em que Ele escolheu nos dar por herança. Por isso nós somos felizes, Senhor. Por isso nós estamos aqui, Deus, em mais uma manhã. Prontos, Deus, para receber do Senhor a instrução, Pai, o direcionamento, Deus, e o conhecimento acerca da Tua palavra, Deus. Fala conosco nessa manhã, Deus. Não nos prive da Tua santa e bendita presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade, que o Teu Espírito Santo tenha primazia, Deus, para que nós possamos extrair dele o melhor que o Senhor tem para dar a cada um de nós. Querido, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Esse é o canal do Café com o Pastor Alex, o Café com a Palavra de Deus. Estamos aqui em quase todas as manhãs, de segunda a sábado, falando do amor de Deus, falando do Evangelho, da graça de Deus, falando das boas novas, nos dada através do Evangelho de Jesus. Eu te convido a estar comigo todas as manhãs, participando desse tempo, de devoção, esse tempo de devocional a Deus, através do estudo da Tua Palavra. Então eu te convido a pegar um café, eu te convido a pegar a palavra, eu te convido a buscar um lugar a sós com Deus, porque eu tenho certeza que Deus vai falar com você nessa manhã. Então eu creio que você já pegou o teu café, eu creio que você já pegou a tua palavra, então eu te convido a tomar mais um café da manhã comigo. Muito bom, vamos lá. Estamos falando sobre a Epístola aos Romanos. Estamos falando da carta do apóstolo Paulo, escrita à igreja de Roma. E eu te convido a abrir a tua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 1. Nós vamos ler novamente o versículo 1. Pastor Alex, por que nós vamos repetir o versículo 1? Porque eu travei aqui nesse versículo, porque ele tem muito para falar conosco, Então, começando esse estudo, já no primeiro versículo dessa carta, nós já vemos a profundidade daquilo que o apóstolo Paulo quer transmitir à igreja de Roma e, por conseguinte, a nós, povo gentil, povo que tem o seu despertar para a palavra de Deus. Então, olha o que diz a palavra de Deus para nós nessa manhã em Romanos 1:1. Prefácio e saudação. Esse é o título. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Jesus. Então, o que isso me fez voltar a esse versículo? O que isso tem me feito pensar acerca disso? Porque nos outros 4 evangelhos, os autores, eles não se auto-identificam. E aqui, como eu falei ontem para vocês, muitos teólogos, muitos cristãos, muitas pessoas estudiosas falam que Romanos é o evangelho, é um dos evangelhos escrito segundo o apóstolo Paulo, a visão do apóstolo Paulo acerca de Jesus. E esse evangelho é um evangelho que ele superabunda em graça, ele superabunda no conhecimento do amor de Jesus para aquela igreja, a vontade que o apóstolo Paulo tinha de ser recebido por eles, para que ele pudesse manifestar ali um pouco, para que ele pudesse ensinar ali um pouco do que ele tinha aprendido com Jesus. E eu ontem tratei com vocês dizendo que grandes homens, ícones, referenciais da fé cristã, Santo Agostinho, Karl Marx, o Lutero, esses homens foram tocados por aquilo que veio deste livro, o livro de Romanos. Então, quando o apóstolo Paulo dá início a essa carta, a essa epístola, ele se intitula como sendo servo de Jesus, alguém escolhido ao apostolado, alguém que foi separado para o Evangelho de Jesus. E ontem à noite eu estava aqui estudando
e pensando em algumas coisas e tentando correlacionar o que esse camarada quis dizer, o que o apóstolo Paulo quis dizer quando ele traz para si essas duas responsabilidades. A primeira, de deixar claro que ele é um servo de Jesus. E eu defini essa questão do servo de Jesus. O que é ser um servo de Jesus Cristo, correlacionando a minha vida, correlacionando a minha conversão. Ou seja, tirando a palavra, tirando a palavra escrita e fazendo com que essa palavra se torne prática na minha vida. E hoje o intuito desse devocional é exatamente esse: fazer com que essa mensagem do apóstolo Paulo, a carta à igreja de Roma, ela se torne algo prático nas nossas vidas. Então, quando eu trago essa passagem para a minha vida e vejo ela conforme a minha prática, a prática do evangelho que eu tenho praticado, a conduta do evangelho que eu tenho levado adiante, eu consigo assimilar a minha conversão, a minha vida cristã, a vida cristã do apóstolo Paulo. Ah, pastor Alex, que está dizendo? Você está dizendo que é igual a ele? Não, eu estou dizendo que quando nós paramos e fazemos com que a palavra ela saia da Bíblia e que ela entre no nosso coração, nós começamos a exercer a prática da palavra. E esse é o intuito do nosso devocional. O nosso devocional não é um devocional teólogo, ele é um devocional prático. É claro que nós tiramos bases dos estudos da palavra, da Bíblia, mas de nada adianta se nós não colocarmos isso em prática. E qual é a prática que o apóstolo Paulo quer transmitir à igreja de Roma, a mim e a você, através do capítulo 1, versículo 1 do livro de Romanos? Olha o que eu escrevi para vocês. Então, servo de Jesus Cristo. O que é ser um servo de Jesus Cristo? É assumir uma posição de ir contra a toda religiosidade tradicional da época e familiar. Então, quando Saulo ele decide se tornar um servo de Jesus Cristo, ele rompe com a prática religiosa ao qual ele foi criado. Ele foi criado pelos seus pais, enviado a Jerusalém para o Sinédrio, para estudar com os doutores da lei, para que ele se tornasse um mestre no farisaísmo, para que ele se tornasse um líder fariseu, um líder farisaico, um líder que tinha a lei como sendo o seu maior norte, a prática da lei, a prática do Antigo Testamento. E a palavra também fala que ele é separado, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Então ele tinha um chamado não só para servir, mas também para apostolar, mas também para levar adiante, mas também para pegar a palavra, colocar debaixo do teu braço e sair anunciando isso aos quatro cantos, principalmente às regiões gentílicas, principalmente ao povo gentil. E o que quer dizer esse apostolado? Eu escrevi aqui: ser um apóstolo de Jesus é vestir a camisa do evangelho de Jesus, colocar em prática publicamente a tese ao qual defendemos e estamos dispostos a morrer por ela, renunciar tudo e todos, andar segundo o propósito de Deus, para que todas as coisas cooperem para o nosso bem. Então, quando o apóstolo Paulo ele decide pegar e sair da cidade de Antioquia, quando ele decide ir em sua viagem missionária com Barnabé, quando ele decide caminhar pelas regiões gentílicas, quando ele decide escrever a igreja de Roma, esse homem está deixando claro que ele era um apóstolo. E o apóstolo não é ser somente um servo de Jesus. Servos de Jesus vão à igreja no domingo. Servos de Jesus se intitulam cristãos. Servos de Jesus se defendem de situações difíceis, colocando uma veste de cristão. Servos de Jesus são pessoas que servem para dizer que são, mas que não conseguem exercer a imagem e semelhança de Cristo.
Um apóstolo não. O apóstolo ele se declara, ele passa a viver uma prática, ele passa a viver uma conduta de vida, ele passa a viver o cristianismo como sendo algo fundamental na vida dele. Ele se torna a imagem e semelhança de Cristo. E o que dizia para nós o apóstolo Paulo se tornar a imagem e semelhança de Cristo como apóstolo, não só como servo, não só servindo no anonimato, mas colocando as escrituras debaixo do teu braço e declarando publicamente para tudo e para todos que ele era um apóstolo, que ele foi chamado ao apostolado, que ele foi chamado para levar adiante o evangelho de Jesus. Isso significava perseguição. Isso naquela época significava renúncia e hoje para nós significa muita renúncia. Então, o que levou o sucesso, o que levou a legitimidade, o que levou a credibilidade das escritas do apóstolo Paulo em todas as suas epístolas foi aquilo que ele renunciou em favor daquilo que ele cria. Aquilo que ele renunciou em favor de colocar em prática, sem medo, sem restrições, sem preconceitos, sem limitações em relação daquilo que ele queria traduzir para cada um de nós. Então, quando ele se intitula servo de Jesus e quando ele se intitula apóstolo, ele está dizendo para nós que ele se posicionou acerca de algo que ele acreditava e praticava. Um beijo no teu coração, amo vocês, amanhã nós estamos de volta, o tempo estourou, tchau, tchau.